Nós vemos no livro do profeta Jonas, querido. É um livro que eu tenho como um livro muito impactante para a minha vida, como pregador do Evangelho, como anunciador da salvação. Porque o livro do profeta, a mensagem que Jonas levou a Nínive, irmãos, não teve teologia, não teve temática, não teve nada de profundidade. Foi apenas uma mensagem chamando aquele povo ao arrependimento. E o que nós vimos foi que uma nação inteira se arrependeu e se converteu ao Senhor. Nós sabemos que a Síria, aliás, Nínive é a capital da Síria. E a Síria, ela era um povo muito bruto, um povo muito violento. Era um império que havia ascendido, que estava em alta. E esse império assírio, que a princípio era apenas uma nação comum como qualquer outra, mas quando ele foi conquistando o terreno, irmãos, eles invadiam cidades, invadiam nações, e eles rasgavam a barriga de mulheres grávidas, abriam o ventre de pessoas, colocavam animais dentro do ventre das pessoas, eles esfolavam as pessoas vivas, eles faziam muita barbaridade. Aquele tal de empalamento, né, onde eles pegavam uma estaca, introduzia pelo ânus a pessoa viva até sair na boca. Então eles eram pessoas muito bárbaras. Eles costumavam cortar os polegares das pessoas, dos dedos, das mãos e dos pés, arrancar a orelha, nariz das pessoas vivas. E eles faziam isso exatamente para colocar terror, para que quando fosse anunciado que os sírios, né, os assírios estavam indo em outra nação, aí o povo já ficava tremendo, apavorado. Israel sofreu muito por conta da opressão dos assírios. Israel sofreu muito. Inclusive muitos israelitas, muitos judeus acabaram morrendo também de forma brutal nas mãos dos assírios, né? Aqui com a pregação de Jonas, eles se converteram, mas 100 anos depois, eles já eram uma geração nova, né? Eles invadiram o reino do norte e acabaram levando 10 tribos cativas, né? Destruindo ali as tribos que ainda hoje elas nunca mais apareceram, se dispersaram. Mas o que é que nós vemos aqui? No capítulo 1, no livro de Jonas, nós vemos o chamado de Deus para a vida de Jonas, filho de Amitai, Jonas o profeta. E Deus faz um chamado: Jonas, vai até a cidade de Nínive e vai proclamar ali, Jonas, a minha mensagem àquele povo. Só que Jonas, ao invés de ir para a cidade de Nínive, o que é que ele faz? Ele vai até o porto e ele pega o navio para ir para um porto lá em Jope, pega o navio para ir para Tarse. De Tarse para Nínive, irmãos, era 4.000 quilômetros. Eu nem sei qual é algum estado do Brasil aqui que dá 4.000 quilômetros de um para o outro. Eu acho que daqui para Brasília deve estar uns 3.000 quilômetros. Então 4.000 quilômetros. Jonas pegou o barco para ir 4.000 quilômetros de distância. Só que houve todo aquele relato que Deus mandou uma tempestade, né? E aí depois os marinheiros jogaram Jonas no barco. Deus enviou um grande peixe, o grande peixe engoliu Jonas. E ali no capítulo 2 nós vemos ali esse momento, Jonas dentro do peixe. E ali dentro do peixe, aquele Jonas que não queria ir para Nínive, ele faz uma oração ao Senhor. Ele clama ao Senhor apavorado diante da situação que ele se encontra. E aí quando ele faz a oração, quando ele clama ao Senhor, a Bíblia diz que Deus ordena e o grande peixe vomita Jonas ali na beira da praia. Agora Jonas, ele vai ter que caminhar dezenas de quilômetros para ir até Nínive, a capital da Assíria. Porque Nínive mesmo, eu estava olhando no mapa, ela não tem mar, tá? Tem que atravessar uma outra nação para poder depois chegar a Nínive. E então, nesse momento, Jonas é vomitado na areia da praia e ele se dirige agora até a grande cidade de Nínive. Vai caminhar agora durante alguns quilômetros. Aqui, querido, antes mesmo de nós entrar no assunto que eu quero entrar, mas aqui eu já aprendo muita coisa. Aprendo muita coisa, por quê? Porque primeiro, se você tem um chamado de Deus, você não pode fugir dele. Não tem como a gente fugir do chamado de Deus. Deus nunca erra no seu chamado, meu irmão. Se Deus escolheu você, se Deus escolheu o Zezinho, o Heitor, o Gilmar, escolheu qualquer um de nós, não tem como fugir. Não tem como. A gente, de fato, como Paulo, como Deus disse para Paulo, Jesus, Paulo, não adianta dar coices contra os aguilhões, né, contra os ferrões. Não adianta, você só vai se machucar. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém, quando Deus separa alguém para uma obra, meu irmão, Moisés queria ir? Não, Moisés não queria ir. José queria ir para o Egito, daquela forma que ele foi? Também não. E se fosse levado numa boa? Também não iria. Enfim,
nós vamos ter muitos exemplos na Bíblia, onde Deus mostra que quando Ele tem um propósito, um plano na vida de alguém, esse propósito, esse plano tem que se executar, porque Ele é soberano e Ele não erra. E aqui o mesmo está acontecendo com Jonas. Mas por um momento a gente age como Jonas. Por um momento, querido, a gente não quer atender o chamado de Deus. Por um momento a gente fica relutando, a gente fica brigando, a gente fica batendo cabeça, fica dando coisas contra os ferrões. E observe, quanto mais você resiste à vontade de Deus, quanto mais você luta contra o plano de Deus, luta contra os propósitos de Deus, contra aquilo que Deus quer para a sua vida, mais você se machuca, mais você se fere. Jonas ia para Nínive, ia para Jope, para viajar para outra nação, para longe do chamado de Deus. Mas Deus enviou a tempestade. Da tempestade, Jonas estava lá no barco tranquilo, os marinheiros estavam apavorados, mas quando descobriram que era ele, jogaram ele dentro d'água. Dentro d'água ali, se afogando naquele desespero daquelas ondas violentas, o peixe vem e engole ele. Então quer dizer, meu irmão, quando nós tentamos fugir do chamado de Deus, a coisa só piora, não adianta. Por isso, irmão, eu quero te dizer já nesse momento, no início dessa pregação, se você tem um chamado de Deus em nome de Jesus, meu irmão, arregaça suas mangas e começa a trabalhar. Se você tem um chamado de Deus, você entende que tem um chamado de Deus, se no teu coração arde esse fogo de Deus, meu irmão, faça aquilo que você tem que fazer. Não se acomode, porque se você se acomodar, não fuja, porque se você fugir, você só vai sentir mais dores. Porque Deus não errou quando Ele escolheu. Deus não se equivocou quando Ele te chamou. Ele te escolheu, te chamou, porque Ele queria você e Ele tem um propósito com você. E aqui nós vemos agora Jonas precisou passar por uma situação muito difícil. No final, depois a gente vai entender o porquê. Não queria de maneira alguma a Nínive pregar para aquele povo, exatamente porque tinha ódio dos ninivitas. Não apenas medo, alguns dizem que Jonas tinha medo, mas não era apenas medo. Jonas tinha ódio deles, achava que eles não eram dignos de receber salvação, de receber arrependimento, de que a misericórdia de Deus alcançasse. E agora Jonas se vê à margem do mar, na praia, vomitado e iniciando uma caminhada de quilômetros para ir fazer a vontade de Deus, mesmo sem que ele mesmo não esteja satisfeito com aquilo. E aqui eu quero lhe dizer algo, meu irmão, que talvez muitas pessoas não vão entender. Tem momentos na obra de Deus, irmãos, que a gente acaba realmente fazendo dessa forma. Porque você tem um chamado, você tem o dom, você tem o talento que Deus lhe deu, você tem a responsabilidade, e você faz com amor, com alegria. Mas chega momentos na nossa caminhada, porque nós somos seres humanos, que a gente está tão frustrado. Jonas estava com ódio daquele povo. Mas chega um momento na nossa caminhada que a gente está tão frustrado e tão decepcionado às vezes, com irmãos da igreja, com obreiros da igreja. E chega um momento que você está tão frustrado, tão decepcionado, meu irmão, que tem momentos na sua caminhada ministerial, que você vai, porque você sabe que realmente aquela é a vontade de Deus, mas você vai com o coração triste. Isso é uma realidade. Mas sabe por quê? Porque lá em Hebreus capítulo 7, a Bíblia fala para que as ovelhas obedeçam aos seus líderes. Acho que no capítulo 7, verso 13. As ovelhas obedeçam aos seus líderes, porque eles hão de velar e dar conta pelas almas dela, e para que eles não façam isso com tristeza gemendo, porque isso não seria proveito para a própria igreja. Mas às vezes a própria igreja, as próprias ovelhas, os próprios obreiros fazem os seus líderes, seus pastores, seus guias que Deus colocou na terra gemerem e fazer a obra gemendo. E eu estou falando isso aqui, irmãos, uma verdade, uma realidade que acontece no ministério de todos. Porque todo ministro do Evangelho, ele passa por esse momento. Um momento que ele perde a vontade de ir fazer. Um momento que ele perde a alegria de ir fazer. Você deve conhecer alguém que na caminhada ministerial começou muito empolgado, muito cheio de fogo, muito cheio de fervor, mas que de repente, por um momento, ele perdeu a alegria de fazer. Por exemplo, eu conversava com o Gilmar agora outro dia, e o Gilmar falando, da antiga igreja que ele fazia parte, uma igreja que lá apostatou, que começou a se tornar uma igreja neopentecostal, de campanhas e aquelas coisas todas.
E o Gilmar dizendo que lá naquela igreja, ele conhecia homens e mulheres ali, meu irmão, que eram completamente dedicados na obra, que eram completamente entregues. Eram obreiros que pegavam a enxada, meu irmão, pingo do meio-dia, vamos dizer assim, né, exagerando, que pegavam a enxada pingo do meio-dia e ia capinar o pátio do prédio onde eles se congregavam. Eram pessoas que eram assíduas, pessoas que eram entregues, pessoas que se lançavam na obra, mas que de repente saíram dessa igreja, porque se decepcionaram ao ver a igreja apostatando, e foram para uma igreja bíblica, e estão numa igreja bíblica, que prega a verdadeira doutrina, mas não tem mais a vontade que tinha antes, que não tem mais a garra que tinha antes, não tinha mais a entrega que tinha antes. Por quê? Por causa da decepção que teve lá. E assim, meu irmão, acontece com muita gente que chega aqui, irmãos que chegam aqui de igrejas neopentecostais, irmãos que chegam aqui de igrejas pentecostais apóstatas, irmãos que chegam aqui mesmo de qualquer outro ramo, e que lá era um fervor, que lá era uma entrega, que lá eram dedicados, mas que quando chegam aqui, entendendo que é uma igreja bíblica, não tem mais vontade de fazer, não tem mais vontade de trabalhar. Você não vê, poxa vida, essa pessoa na outra igreja não perdia um culto, não perdia uma campanha, estava lá de manhã, de tarde e de noite, pegava ônibus, fazia tudo para ir, aí chegou na igreja bíblica, uma igreja que prega a verdade, a pessoa se acomoda. Mas por quê? Muitas vezes, irmão, exatamente por isso, exatamente por causa da tristeza que muitas vezes a pessoa traz consigo, da decepção que teve. Jonas tinha ódio daquela nação, por isso ele não queria ir para lá, e foi. Mas ele foi ou não foi? Foi para Nínive, mas ele foi sem satisfação, sem alegria, mas ele foi. E assim eu quero dizer que nós precisamos despertar em nós aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos sair desse comodismo. Ou você vai esperar que Deus lhe engula com um grande peixe, ele lance num local de dor, todo lambuzado, para poder você acordar e entender que a igreja de Deus precisa do seu serviço, que a igreja de Deus precisa do teu dom, que a igreja de Deus precisa do que você sabe fazer. Então Jonas foi. E no capítulo de número 3, a gente lê o seguinte, no verso número 1: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu já te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, o caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha a pregação de Jonas. Olha a pregação de Jonas, meu irmão. Olha as palavras que Jonas usava. Jonas não colocou uma introdução na mensagem dele, não colocou um desenvolvimento no sermão dele, não abordou ponto sobre ponto, tópico sobre tópico, não fez uma conclusão, não fez um apelo. Ele simplesmente disse que daqui 40 dias a cidade seria destruída. Ele sequer chamou o povo ao arrependimento. Ele sequer disse ao povo que eles tinham que se arrepender. Ele sequer disse às pessoas: se convertam. Ele sequer disse às pessoas: se arrependam. Ele sequer disse às pessoas: se quebrantem. Não, ele não disse nada disso. Ele estava ali só porque ele tinha que estar. Ele estava ali simplesmente porque Deus queria ele ali, mas ele não queria estar lá. Ele não queria a salvação daquela nação, ele não queria a salvação daquelas pessoas. E a mensagem de Jonas simplesmente: daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Mas como o Espírito de Deus estava operando naquela mensagem, que era a mensagem objetiva, sucinta e direta, veio um quebrantamento no coração. Uma cidade enorme, mais de 110 mil habitantes. Para aquela época, ainda hoje uma cidade de 110 mil habitantes é grande. 110 mil habitantes. Uma cidade muito grande, para você atravessar ela inteira você tinha que caminhar 3 dias, muito grande. E já no primeiro dia Jonas está ali, e dizendo ao povo que daqui 40 dias a cidade ia ser subvertida, destruída. E essa palavra chegou até o rei,
o rei convocou todos os homens e até os animais para fazerem um jejum, e dizendo: façamos um jejum, pode ser que porventura Deus se arrependa do mal que Ele determinou derramar sobre nós. E ali, para surpresa de Jonas, os habitantes de Nínive se arrependem, se convertem dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E ali, meu irmão, isso foi o suficiente para nós vermos aqui um ponto muito importante nessa mensagem: o tamanho da graça de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus, irmãos. Olha só, aqui no verso 6, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mando do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem lhe dê pasto, nem beba água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia lhe fazer. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Uma nação completamente ímpia. Aquele povo já tinha feito tanta barbaridade com gente inocente. Despedaçava criança, despedaçava mulheres grávidas, idosos, arrancava orelha, nariz, língua, olhos, rasgava pessoas, colocava animais dentro, esfolava pessoas vivas, empalava pessoas, meu irmão. E agora Deus dá uma oportunidade de arrependimento. Deus manda um profeta levar uma mensagem, meu irmão, e o povo se arrepende. E Deus faz o quê? Deus perdoa. E Deus perdoa. Aqui eu vejo duas coisas importantes, pelo menos duas coisas. Primeiro, que o nosso dever, irmão, por mais que estejamos cansados, frustrados, decepcionados, sem acreditar mais que alguém vai se consertar, o nosso dever é pregar. O nosso dever é anunciar a mensagem de Cristo, do jeito que Ele mandou. Jonas não foi aqui com invencionice. Jonas, vai a Nínive, anuncia a cidade que eu te mandei, a mensagem que eu te mandei, que tu já sabe qual é, que eu já te falei qual é. Apenas anuncie o que Deus quer que seja anunciado. Só isso. Mesmo que você esteja chateado, decepcionado, frustrado, poxa vida, já pregamos tanto, já falamos tanto, ninguém se converte, não importa, continua falando. Mesmo que você ache que já são tão bárbaros, tão violentos, já fizeram tanto mal, não adianta, não importa, continua pregando. Mas pregue apenas a mensagem de Deus, não inventa coisa. Que o problema hoje é esse. Nós temos que salvar esse povo. Nós não temos que salvar ninguém, nós não somos, o Salvador é Jesus. Nós temos que salvar esse povo, vamos fazer aqui um ribuliço aqui, uma campanha, amuleto, alguma coisa para o povo vir. Agora vamos criar outra coisa para sustentar o povo. Não, isso aí, meu irmão, não resolve nada. Deus envia a sua mensagem, é ela que tem que ser pregada. Os eleitos que ouvir é que vão se arrepender e pronto, é que vão se converter e pronto. O cara reclamou porque eu botei a mensagem do dízimo ontem. Eu fiz um livreto novo, um livretinho, um comentário lá de se Jesus era dizimista ou não, né? E claro que não era, mas eu vou gravar o vídeo falando sobre isso. Mas fiz, coloquei. Aí chegou o cara lá e disse: rapaz, por que você continua insistindo em bater nessa tecla? Vai pregar outra coisa. Aí eu peguei o texto lá de Paulo, né? Para mim não é muito falar as mesmas coisas, e para vocês é proveito. Dessa vez eu não quis responder porque eu não quis falar nada, só coloquei o versículo bíblico. Mas uma certa vez me falaram isso: por que você insiste tanto em dizer que o dízimo é obrigatório, que o povo não tem que pagar dízimo? Eu digo: porque os pastores pedem dízimo todo dia. Se os pastores pedem dízimo, se tiver 3 cultos no dia, pede dízimo de manhã, de tarde, de noite, então de manhã, de tarde, de noite eu vou dizer que o dízimo não é obrigatório. Agora, quando eles pararem de pregar, aí eu paro também.
Mas se ele fizer 5 cultos, nos 5 cultos ele pedir dízimo, eu tenho o direito de 5 vezes naquele dia dizer também que o dízimo não é obrigatório. Mas por que ensine? Porque é a mensagem que liberta, irmão. Não adianta ir com invencionice. Não adianta criar campanha com envelope para atrair gente e segurar o povo. É a mensagem que liberta, a Bíblia é a mensagem pura e acabou. Aquele povo só se converteu porque Jonas foi fiel, embora com raiva, mas era profeta. E foi fiel à mensagem que Deus entregou. Então, se nós formos fiéis à mensagem que Deus entregou, nós não vamos ter uma igreja inchada. Nós vamos ver uma igreja crescendo na graça. Vamos ver Deus acrescentando o povo que há de salvar-se. Então é essa mensagem que tem que ser pregada. Essa mensagem vai libertar. Tá, teve gente que foi liberto da guarda do sábado, guardava o sábado. Eu não falei nem do sábado, eu falei que o dízimo não era obrigatório, que era da lei. O cara se converteu de guardar o sábado, não guardou mais, porque uma verdade foi dita. Então é a mensagem da verdade que resgata, que liberta, que salva vidas. Não adianta esse negócio, ei irmão, vem, aceita Jesus aí para você como é bom, vai. Não, irmão, não vou hoje não. Isso é pentecostal e neopentecostal, é mestre nisso, né? Irmão, vem cá, irmão, aceita Jesus aí, aceita aí, vai. Vem, rapaz, só experimentar aí para ver, tu vai ver como é bom. Pregue para ele a mensagem de Cristo. Se ele for ovelha, se ele for dos eleitos, meu irmão, aquela mensagem vai entrar no coração dele. Você não vai precisar adular, não vai precisar bajular. Você só tem que pregar a verdade. Você já sabe como foi que eu me converti, né? Um católico idólatra rodeava a cidade, a minha cidade lá onde eu morava, andando atrás da procissão de um santo, a imagem de um santo deitado numa padiola. Chegava lá na igreja para a missa, beijar os pés do santo, caçava tudo que era santo e ia beijar os pés do santo. Um crente chegou, olhou dentro dos meus olhos e disse: a idolatria é pecado, a idolatria condena. E eu falei: conversa é essa? Essa é conversa de crente. Ele está aqui na Bíblia. Não foi bajulando, vem Jardelzinho, bichinho bonitinho, vem aqui experimentar para ver como é bom. Não tem que experimentar nada. É essa mensagem, irmão, quando ela é genuína, pura, verdadeira, mesmo que ela chegue rasgando tudo, quebrando tudo, é ela que vai libertar e vai quebrar cadeias. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que o povo se converteu. Aí olha o missionário Jonas aqui, verso 1 do capítulo 4. Missionário profeta. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me preveni e fugi para Tarse, porque eu sabia que és um Deus piedoso e misericordioso e longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Primeiro missionário que eu vejo numa missão que fica com raiva porque o povo se arrepende. Primeiro missionário que eu vejo numa missão árdua. Quanto que esse homem sofreu para chegar ali, meu irmão? Esse homem sofreu demais para chegar naquele campo missionário. Aí agora ele prega, por isso que ele pregou emburrado. Você vê pelo capítulo 4 inteiro mostra que Jonas era enjoado. Pedro perdia, era feio para Jonas. Porque todo mundo diz que o Pedro era grossão, não era brutão, o apóstolo Pedro. Perdia feio para Jonas. Ficou com raiva. Ele disse: está aí, Senhor, não disse, não disse. Eu não disse, por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que se eu pregasse, ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar. E eu queria que essas desgraças morressem. Queria que esses infelizes morressem. Você sabia que nós somos assim às vezes? Eu vou já lhe dizer em que ponto nós somos assim. Preste atenção. Uma pessoa lhe fez raiva, uma pessoa lhe feriu, lhe magoou. Aí você fica lá, né, como profeta, não toque no ungido de Deus. Deus vai pesar a mão na tua vida. Você vai ficar cego. Você vai ficar paralítico. Você está tocando no ungido de Deus. Aí fica lá, aí você vai ficar lá na expectativa. Como eu quero ver. Vai chegar a hora que eu vou chegar e vou ver aquele camarada rastejando no chão.
Isso é sentimento de crente, meu irmão, que é isso? O Jonas ficou com raiva, a gente se admira, mas a gente fica assim também às vezes. A gente fica assim às vezes, fica esperando que aquela pessoa que fez o mal a nós, a gente fica esperando ele tombar, fica esperando ele padecer, fica esperando ele sofrer. É um sentimento de vingança. Mas como disse Paulo, né? Que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu estava na rádio uma vez, tinha um pastor lá que me perseguia direto. Perseguia direto. Há uma irmã pentecostal, ou neopentecostal, não sei qual era o ramo dela, era um desses dois. Ligou para mim, pastor Jardel, Deus mostrou que vai matar esse homem aí que está lhe perseguindo. Ele vai morrer. Aí ela vai dobrar o joelho, Senhor, não mata ele não. Não mata esse miserável não, Senhor, deixa ele vivo. Pelo contrário, você revela para ele e salva ele. E o caba está vivo. Não por causa da minha oração, né? Mas quantas vezes você já sentiu isso e eu também? Eis que te digo, irmão. Eis que estou tendo uma visão aí dentro do teu coração, que você já teve isso. Não estou tendo visão coisa nenhuma, irmão. É o óbvio. Nós somos humanos. Eu escrevi uma mensagem sobre a hipocrisia, coloquei no meu Instagram. E a mensagem que eu escrevi sobre a hipocrisia, eu disse que o hipócrita nunca percebe que é hipócrita, a não ser quando outro hipócrita fala para ele que ele é hipócrita. E mesmo assim ele não reconhece que é hipócrita e continua na sua hipocrisia. E não tem nada melhor do que um hipócrita apontar o erro de outro hipócrita. E no final concluí e coloquei, quer saber de uma coisa, irmão, com toda a verdade? Todos nós temos uma picadinha de hipocrisia. Mas Jonas não foi hipócrita não, ele foi diferente de nós. Nós somos hipócritas. Mas Jonas não, Jonas já estava lá mesmo dizendo que não queria estar, mas estava. Jonas já estava lá pregando sem querer a conversão do povo, mas já dizendo logo, eu não quero que ele se arrependa. E a gente não, às vezes a gente fica com hipocrisia. Dizendo que queremos o bem de fulano, mas na verdade lá dentro do coração a gente quer o mal dele, quer que ele morra, quer que ele afunde. Mas Deus, irmãos, ele vê a coisa diferente. Graças a Deus que Deus não tem sentimentos como nós temos, que os sentimentos de Deus são perfeitos. E Jonas estava lá todo emburrado. Aí às vezes, aí quantas vezes eu cheguei para Deus igual Jonas? Ah, Senhor, nós pregamos a verdade, nós anunciamos o Evangelho, eles tiram a gente da rádio e o Senhor não faz nada. Quantas vezes eu cheguei para Deus assim? Eles expulsam a gente da rádio, eles ameaçam, calam a boca da gente e estão lá pregando, o ministério deles está prosperando e a gente fica aqui sofrendo. E não vejo o Senhor agir e fazer nada. Então meu irmão Jonas, ele pediu para morrer, porque ele não queria a conversão daquele povo. Aí Deus foi e perguntou: Jonas, é razoável essa tua ira? Esse teu ódio? Aí no verso número 5, então Jonas saiu, do capítulo 4, então Jonas saiu da cidade, foi lá para o lado oriental da cidade, deve ter subido em cima de alguma colina, e ali fez uma cabana, se assentou debaixo dela, na sombra, até ver o que ia acontecer com a cidade. Jonas ainda estava na esperança ainda, de ver ainda uma bola de fogo caindo em cima da cidade, de ver alguma coisa acontecendo. Ele foi lá, eu vou sentar lá, e vou me sentar, e vou esperar, vou ficar olhando para a cidade, e vai acontecer alguma coisa ruim com ela, eu vou ficar olhando. Perdeu tempo. Porque Deus, irmão, Deus deixa claro para aqui, que Deus não levantou profeta para satisfazer o mimo dos profetas, não. Profeta mimado que quer que Deus satisfaça a vontade dele, Deus não levantou profeta para satisfazer a vontade dele. Deus levantou profeta, levantou mensageiros, levantou emissários, para que os emissários fizessem a vontade do Senhor, e não depois Deus fazia a vontade dos emissários. E Jonas ficou lá olhando para a cidade, viu uma barraca lá, sei lá de quê, de folha de bananeira, não sei o que ele arrumou para fazer aquela barraca, ficou lá embaixo olhando para a cidade, esperando alguma coisa acontecer.
Aí Deus faz o seguinte: Deus vai e faz uma prova a Jonas. Já estou perto de terminar, irmão. Aqui rapidinho a gente termina. Aí no verso número 6: e fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra. A boboeira, ele já estava embaixo de uma cabana, né? A boboeira parece que aquelas de ramo, aquelas plantas de ramo que sobem em cima, né? E faz sombra. Aí subiu em cima da cabana, ficou lá fazendo sombra. Aí, para que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, a fim de o aliviar do seu enfado. E Jonas se alegrou muito por causa da boboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboeira e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou em toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é que eu morra do que esteja vivo. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboeira? E Jonas respondeu o quê? Sim, é justo que eu me enfades a ponto de morrer. Era enjoado. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E eu, o Senhor, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O que é que nós aprendemos aqui no final? Deus deu uma lição em Jonas. Jonas está com o coração cheio de amargura, de ódio. Isso é ruim para a vida do crente, irmão. Isso é nocivo, faz mal. Guarda mágoa, ódio, ressentimento no coração. Aí Deus, para trabalhar isso em Jonas, que às vezes a gente quer, irmão, que Deus enfie a mão lá dentro e tire, né? Deus tira a mágoa, o ódio está no meu coração, o rancor, que Deus, a gente pensa que Deus vai enfiar a mão e tirar. Não, Deus vai trabalhar de uma maneira para tirar. E como foi que Deus trabalhou na vida de Jonas para tirar? Ele viu que Jonas precisava de uma sombra, fez uma latadazinha mal feita ali que só, para aliviar um pouquinho, mas não aliviava muito. Deus fez crescer uma planta, da noite para o dia, apareceu aquela planta lá, fazendo sombra. Aí Jonas: obrigado pela provisão de Deus. Eu sabia que Deus era o provedor, que Deus é comigo, Deus proveu. No dia seguinte, a boboeira seca. O sol, quando esquenta, né? Quando esquenta, que eu digo, quando ele está numa altura mais alta, que ele bate mais forte, ali vem um ventozinho, que Deus manda um ventozinho oriental, seco, sem umidade. O sol bate na cabeça de Jonas, parece que ele é careca igual eu, talvez, com certeza. E ali ele começa a desmaiar, ficar enfadado, careca descascando, sapecando do sol. Aí ele vai dizer: eu quero morrer, me mata logo. Aí Deus vai e fala por que ele fez aquilo. Jonas, essa boboeira tu nem trabalhou nela, nem plantou, nem fez ela crescer, eu quem fiz tudo. Ela nasceu num dia, no outro dia morreu. E tu acha justo querer morrer por causa disso? Ele disse: eu acho. E Deus disse: pois se tu está achando justo isso, eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não ia ter misericórdia dos homens de Nínive, que são ignorantes, que não conhecem o Senhor, que não conhecem a palavra do Senhor, não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Deus ensinou a Jonas essa lição, irmão. O texto não diz se Jonas aceitou, se Jonas concordou, o que aconteceu depois. Mas o certo é que Deus, irmãos, está sempre disposto a nos dar uma lição. Que muitas coisas que acontecem conosco, na nossa vida, coisas boas que vêm, de repente coisas ruins que acontecem, é para Deus te mostrar que você está valorizando mais objetos, coisas, matéria, do que vidas. Que você está valorizando mais
coisas secundárias, está deixando as verdadeiras prioridades em segundo plano. E Deus mostra, irmão, que o homem muitas vezes inverte os valores. Jonas deu mais valor a uma planta do que a uma vida. Jonas deu mais valor a uma árvore do que a vida de 110 mil habitantes. Será que nós também não estamos assim? Trancado no nosso egoísmo, porque somos o povo eleito? Jonas era da nação eleita. Porque somos a nação adquirida, a nação santa, o sacerdócio real, o povo comprado, lavado, remido. Aí nos trancamos no nosso egoísmo, porque somos um ministério que Deus, pela sua infinita graça, abriu o nosso entendimento para compreender a verdade. Agora nós vamos nos trancar no nosso egoísmo e achar que ninguém mais pode ser alcançado, que ninguém mais pode ser resgatado. Vamos nos trancar egoisticamente e achar que nós somos melhor do que nossos funcionários nossos colegas de trabalho, porque somos eleitos. Achar que eu tenho que ser promovido na empresa porque eu sou crente, os outros não, mas eu tenho. Que a minha empresa tem que prosperar mais do que a do ímpio, porque eu sou crente, tem que prosperar mais do que a do ímpio. Que a minha família não pode ter um drogado, não pode ter um problema, não pode ter alguma coisa ruim acontecendo lá, porque eu sou crente, a do ímpio sim, mas a minha não. A gente se tranca no egoísmo da gente. E Deus, Ele trabalha no nosso cotidiano para nos ensinar essas coisas. Se você, irmão, se você abrir a sua percepção de uma forma mais sensível e olhar que determinadas coisas que acontecem na sua vida, olhe e veja que não é por acaso. Comece a entender que as coisas que acontecem na sua vida fazem parte do plano de Deus. Não haja mais como aquele ranço pentecostal, neopentecostal que você trouxe. Porque o crente neopentecostal é assim: se acontece uma coisa com alguém fez uma coisa contra ele, se acontece uma coisa, ele diz: olha, a mão de Deus pesando sobre ele. Mas quando é com ele, o que é que ele diz? O diabo está me perseguindo. Desse jeito. Aí é o diabo, aí o outro é Deus pesando, aí tu é o diabo que está perseguindo, né? É não, irmão. É Deus trabalhando na sua vida, para lhe moldar, para lhe lapidar, para lhe transformar. E nós temos que entender isso, porque Deus nos ama. Por isso que Ele trabalha dessa maneira. Deus teve misericórdia da cidade de Nínive, mas também teve misericórdia de tanto ódio que Ele viu no coração de Jonas, e trabalhou ali para tirar aquele ódio. E quanto mais você resistir, mais dor você vai ter que sofrer. Quanto mais você resistir, mais dor você vai ter que sofrer, para que naquele trabalhar Deus possa fazer essa obra na sua vida, amém? Então, meu irmão, é essa a lição que nós aprendemos hoje no livro de Jonas. Uma mensagem rápida, mas que eu espero que tenha trazido aí proveito para a vida de vocês, ok?